Olá pessoal do meu canal. Então, hoje eu quero falar sobre um livro. Ai, deixa eu pôr aqui. Hoje é um dia bem preguiçoso, viu, gente? Feriado e tal. Bem preguiçoso, sem vontade de não fazer nada, né? Deixa eu melhorar a luz aqui. Pronto. Eu quero falar sobre esse livro aqui. A Psicologia Financeira. Best-seller internacional. Eu vi que muita gente no meu Instagram, enfim, começou a ler esse livro. E eu pensei, por que não, né? Aqui tá juntando duas coisas que eu gosto. Psicologia e dinheiro, né? Quem não gosta de dinheiro? Mas principalmente sobre lições atemporais sobre fortuna, ganância e felicidade, né? Um dos livros de finanças mais originais dos últimos anos. Olha, gente, eu sinceramente, tá? Eu gostei do livro. Mas eu não acho, assim, que ele seja tão espetacular como ele propõe que ele é. Eu não vou dizer que é uma propaganda falsa, assim. Eu acho que para uma pessoa que é leiga, de fato, eu acho que ela vai se surpreender lendo isso aqui. Mas muitas coisas aqui que o livro trouxe, pra mim, já era muito óbvio. Tipo, eu já sabia sobre isso. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui no sumário, pra ver se eu não vou conseguir abordar tudo que o livro trouxe, né? Mas assim, ele traz essa questão assim de você abrir, por exemplo, o YouTube, as redes sociais, e você se deparar com diversos gurus financeiros, né? Que trazem promessas assim, tipo, compra Bitcoin que você vai ficar milionário. Faz isso, você vai ficar milionário, né? Aí tem aquela questão do day trade, de você comprar ação, de você vender. Então, você vai abrir redes sociais, né? Você vai abrir aí o YouTube, sempre vão ter pessoas ensinando sobre como você deve controlar o seu dinheiro. E ele fala pra gente não cair nessa conversa, porque as pessoas elas querem falar pra gente o que fazer com o nosso dinheiro, coisas que nem elas costumam fazer. Então, quando você começa a estudar sobre investimento, você pensa, tá, eu vou investir em quê? Tipo, fundo imobiliário, vou investir em quê? Tipo, você fica meio perdido, né? Você não sabe como é que você faz esse manejo no seu dinheiro. Você quer guardar dinheiro e você quer que esse dinheiro se multiplique. Então, algo que a gente não faz mais hoje em dia, que, por exemplo, poupança, é uma coisa assim que nossos avós faziam, né? Hoje a gente coloca ali na renda fixa do CDB, né? Que é a caixinha do Nubank, tá? Falando uma linguagem mais. E assim, tem alguns investimentos que você corre mais riscos, né? Que eu não sou expert, eu não venho aqui pra falar pra vocês o que vocês devem fazer ou não com seus dinheiros, tá? E eu sou uma pessoa que eu não consumo esse tipo de vídeo. O que eu devo fazer com o meu dinheiro? Claro, às vezes eu acabo vendo, sim, algumas opiniões e tal, mas eu não faço nada, eu só vejo e não faço, porque eu não entendo sobre isso. Eu não vou colocar meu dinheiro, aplicar e perder, sabe? Eu conheço gente que tinha aplicado naquela época de 2019 no... Ai, como é que é o nome? No Bitcoin. Aí depois acabou não conseguindo recuperar o dinheiro que foi investido. Eu vi que depois o Bitcoin desvalorizou, você não consegue resgatar, deu uma coisa assim que, gente, não tenho como falar, assim, né? Eu não tenho entendimento para falar sobre isso que aconteceu. Mas assim, na internet tem muita informação, mas nem toda informação é um conhecimento válido. Então é isso que o livro também traz. E aponta que cenários catastróficos a gente chama mais atenção do que cenários positivos. Então, a gente sempre vai dar ênfase para aquilo que é negativo. Depois traz também que a gente pode dar ênfase àquilo que
é positivo. Então, por exemplo, pessoas que preveem o futuro com base no passado. Por exemplo, quando aconteceu a guerra, os preços aconteceram lá, tal coisa. Aí todo mundo fica desesperado e tal, e aqui traz que a história, ela não necessariamente, o passado, no caso, vai trazer uma previsão para o futuro da mesma forma. E também traz como, por exemplo, um cenário ruim, por exemplo, a pandemia, muita gente perdeu dinheiro, muita gente teve falência, mas muita gente também ganhou dinheiro. Então, às vezes, no pior cenário, você também pode ganhar dinheiro. Então, nem sempre vai ser um desastre, nem sempre vai ser uma desgraça. É tudo um grande depende. A gente nunca tem nada apontando fielmente. Não tem uma resposta para tudo, não tem algo... Inclusive, ele traz isso, que eu acho que é aí que entra a parte da psicologia, que a gente gosta de previsibilidade. Então, por exemplo, eu vou aplicar meu dinheiro aqui e eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou ficar rico. Então, as pessoas gostam dessa segurança, dessa previsibilidade. Só que no mundo financeiro, quando se trata de investimento, isso não existe. Então, isso pode dar bom, pode dar ruim. Você não tem uma garantia sobre isso. E a gente gosta de ter segurança, né? Que, inclusive, pessoas mal intencionadas podem usar dessa insegurança que a gente tem para ganhar dinheiro. Então, ele fala sobre isso, né? E assim, no final, ele traz sobre as confissões, né? Ali que ele fala sobre a vida dele, o que ele faz e tal. E ele fala muito dessa questão da liberdade, o quanto o dinheiro ele pode comprar a liberdade, né? Eu acho que é aí que entra uma parte que eu vou incluir minha vida pessoal. O dinheiro, ele não possibilita apenas compras materiais, né? Tipo, vou comprar um celular, vou comprar um carro, vou comprar... Não, mas ele compra também tempo, compra decisão, que são aspectos valiosos para nossa vida. Então, um exemplo que eu posso dar é quando uma pessoa sai do trabalho, quando ela é demitida. Se ela tem um dinheiro reserva, um dinheiro guardado, ela não precisa sair correndo, distribuir currículo, não precisa se sujeitar a qualquer trabalho que aparece pela frente sem você ter o poder de escolha, você ter que aceitar qualquer coisa, porque você tem um dinheiro guardado. E o dinheiro, ele vai te dar tempo para você se preparar, para você escolher um trabalho que faça mais sentido para você, uma empresa, enfim, uma posição aí que você de fato mereça. Então, isso é muito importante que o livro traz. O quanto o dinheiro tem esse poder de a gente conseguir esperar 1 mês, 2, 3, talvez 6, talvez 1 ano, depende muito de como você se organiza financeiramente, para você ficar sem trabalhar, ou para você escolher o seu trabalho, escolher uma empresa, uma posição, ou você simplesmente, por exemplo, eu que sou profissional autônoma, eu preciso planejar as minhas férias, porque eu não recebo férias, eu não recebo 13º, eu não tenho FGTS. Eu só eu recebo os pagamentos dos meus pacientes, pago meu INSS para me aposentar, tenho reserva guardada, talvez mais do que uma pessoa que tenha FGTS. Então eu tenho um planejamento financeiro, só que eu preciso organizar as minhas férias, entende? Eu preciso entender que eu posso ficar 1 semana sem trabalhar, ou 2, e eu não vou receber, porque se eu não trabalho, eu não recebo. Então, eu preciso me organizar para isso. Se eu vou viajar nas férias, para onde que eu vou viajar, que tipo de conforto eu vou ter. Então, o dinheiro, ele é importante, gente. Não tem como dizer que não é, porque ele afeta a qualidade de vida da gente. Conheço pessoas que estão endividadas
não gostam de seus trabalhos, mas se obrigam a ficar naquele trabalho porque precisam de dinheiro. E assim, falar, gente, é muito fácil. Eu vim aqui falar pra vocês, guardem dinheiro e tal. Mas a gente sabe que a gente vive uma realidade no país muito difícil e que uma pessoa ganhando um salário mínimo, ela vai guardar o quê, sabe? Ela vai guardar o quê? Mal consegue se sustentar. Tem gente que paga aluguel, paga um monte de coisa, a pessoa vai guardar como, sabe? Então, eu acho que principalmente você desenvolver estratégias para você mudar a sua realidade financeira. Então, fazer cursos, enfim, trabalhar numa outra área, que também é muito difícil, porque dependendo de onde você trabalha, você não tem tempo nem para estudar. E assim, também traz sobre o cartão de crédito, né? E é algo que eu queria enfatizar aqui com as minhas palavras. O cartão de crédito, ele é tipo mágico. O cartão de crédito, ele te ilude pra caramba. Então, você acha que você não está pagando, mas você está. Então, muitas pessoas falam pra mim assim, como é que você pode pagar o teu celular à vista, sabe? Você comprou o teu celular à vista. Por que você não parcelou? Aí eu falei assim, tá, mas por que eu parcelaria se eu tenho dinheiro e tal? Vou lá e pago. Porque eu tenho dó de gastar esse dinheiro assim numa paulada só. Então, se pagar à vista R$ 4.000, ou mais, enfim, as pessoas têm dó de gastar o dinheiro uma vez só. Então, fica o questionamento, né? Você que está me assistindo, se você gosta de cartão de crédito, né? Se você segue essa linha de raciocínio, de fato, você não sente que você está gastando o seu dinheiro, porque, por exemplo, eu parcelei uma TV para minha avó. Essa TV tem o valor de R$ 2.000 e todos os meses, né? Eu parcelei em 10, então eu pago R$ 200. Todos os meses eu sinto um mal-estar, gente. Eu não gosto de pagar as coisas parceladas. Inclusive, eu não pretendo mais parcelar, só se for algo de extrema necessidade que eu não tenha condições de pagar à vista. Mas eu sinto mal-estar, assim, todo mês eu tenho aquele peso. E no final das contas eu vou pagar R$ 2.000 de qualquer forma. Mesmo que eu tivesse pagado à vista ou parcelado, eu sinto o mesmo peso. Eu acho que parcelado eu sinto até pior, sabe? E todo mês eu olhar na minha fatura e ter aquela mensalidade ali, sabe? Então, não tem como, a gente vai gastar dinheiro, né? A gente precisa de dinheiro para gastar, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa gastar dinheiro, mas a gente precisa rever um pouquinho as nossas prioridades também. Isso que o livro traz, também, que eu achei muito importante, é como as pessoas elas gostam de ostentar, né? E se a gente entrar no Instagram agora, a gente vai olhar para as pessoas e a gente vai ver que parece que tá todo mundo bem. Tá todo mundo rico ali, né? Tá todo mundo viajando e conquistando as coisas. Aí você pensa, nossa, só eu que tô aqui sofrendo, só eu que tô na merda. E não é assim. Ali o Instagram é uma coisa assim, né? Que a gente sabe que não condiz com a realidade. E ele traz, por exemplo, que se você compra um carro de 100 mil, 150 mil, isso não significa que você tem 150 mil, 100 mil. Isso significa que você tem menos 100 mil e menos 150 mil. Porque você comprou, parcelou, enfim. Então, quando você vê uma pessoa com um carrão, não é que essa pessoa tenha 100 mil, que essa pessoa tenha 150 mil. Ela tem menos 100 mil ou menos 150 mil. Algo que ela poderia ter no banco, por exemplo. E faz sentido. Se você faz um financiamento, você sabe aí que depois que o carro sai, né, que você compra o carro, que seja zero, enfim, da loja, você já perdeu o valor e você tem juros aí a pagar, né, do seu financiamento. Eu quero trazer mais vídeos falando sobre isso, sobre gestão de dinheiro, essa questão financeira que eu acho que deveria ser ensinado nas escolas. A gente aprende
a guardar dinheiro ou a gastar dinheiro com base nas pessoas que moram com a gente, as pessoas ali que fizeram parte principalmente da nossa infância, da nossa adolescência, né? Então, muitas vezes você pode replicar esse tipo de comportamento. Você pode aprender a guardar demais ou a gastar demais, a não encontrar esse equilíbrio. E isso pode acabar te afetando mais tarde, né? Então, eu recomendo que vocês leiam o livro, eu recomendo que vocês tirem as suas próprias conclusões. Eu acho que esse livro ele me ajudou, sim, a visualizar o dinheiro de forma mais sobre a gente ser, sobre a gente ter mais qualidade de vida, a gente ter mais, assim, não viver na luxúria, não viver com o valor que a gente de fato ganha, mas sobre a gente rever alguns valores, né? Que muitas vezes você pode não ter o celular do ano, você não ter o carro do ano, você pode não viver num palácio, mas se você tem se você tem conforto, você vive bem e você tem um dinheiro ali para você dormir bem, né? Você deitar no seu travesseiro sem se preocupar que amanhã você pode não ter nada, que você não tem, sei lá, que você venha à falência, que você precise, assim, talvez de empréstimo, talvez um auxílio do governo, algo assim. Eu acho que é esse o ponto que o livro traz e que é isso que eu quero ter mais ênfase na minha vida também, sabe? De, por exemplo, hoje é feriado, eu não trabalhei, ou seja, eu não ganhei dinheiro, mas eu também não estou chorando por conta disso, porque eu tenho dinheiro guardado, entendeu? Então, acho que é mais sobre isso mesmo, sobre como você ter mais tranquilidade guardando o seu dinheiro, planejando o seu dinheiro, do que você ficar focando em investimento que não vai ter retorno, investimento que vai te trazer ansiedade, investimento que vai te trazer incerteza, insegurança, não saber de fato do que se trata, então você vai confiar num desconhecido no YouTube ou na rede social. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que eu tenha acrescentado na vida de vocês de alguma forma. E comenta aí algum livro que vocês queiram que eu leia, que eu reaja, ou até mesmo algum livro que tenha ajudado vocês aí a pensar melhor sobre a vida e, enfim. Até a próxima.